Com Vinícius Nicoletti, Renato Rodrigues, lá da Arena, da Neoquímica Arena. Alô, Abel, muito bom dia para você, bom dia a todos. Corinthians recebe nesta terça-feira o Boca aqui na Neoquímica Arena pelas oitavas de final da Libertadores, com 2 baixas e muitas dúvidas. O Cantilho, que está suspenso, o Maicon machucado, fica fora da equipe pelo menos 2, 3 meses. E as dúvidas: Queiroz, o Duqueiroz, saiu machucado do último jogo contra o Santos. Renato Augusto, dores na panturrilha. O Gil, que está machucado. O zagueiro João Vitor, com dores no tornozelo. E aí fica a dúvida, Renato, como é que o técnico Vitor Pereira vai montar esse meio-campo para enfrentar o Boca, com essa dúvida principalmente do Duqueiroz, que é um dos principais jogadores da equipe nesse início de temporada, esse meio de temporada, vem se destacando nos últimos jogos. Ele é muito importante hoje nesse time do técnico português, não é, Renato? Totalmente. E se a gente for olhar para uma escalação para esse jogo, ter ou não o Duqueiroz, algo que a gente só vai descobrir hoje à noite, né, na hora que o time soltar a escalação, porque o Corinthians não divulga nem se o exame deu alguma lesão, alguma coisa. A pedido do treinador português. A pedido do Vitor Pereira. E não ter o Duqueiroz pode até servir como uma mudança tática. O Corinthians pode até partir para um 3 zagueiros, porque não tem esse jogador, né? O Corinthians tem alguns jogadores ali, o Xavier, o Rony mais segundo volante, o Xavier mais primeiro, mas toda vez que entrou não foi tão bem, é um jogador que ainda tem dificuldade para fazer o time andar para frente, né? De achar esse passe mais vertical. E o Duqueiroz, mesmo jogando melhor como segundo nos últimos jogos, pode fazer esse primeiro volante. Vamos ver, eu acho que ter ou não ter o Duqueiroz hoje vai influenciar muito na estrutura de jogo do Corinthians. Daqui a pouco a gente passa aqui um provável Corinthians para enfrentar o Boca, mas essa é a 11ª vez que o Corinthians vai enfrentar o Boca na história da Libertadores, e todos os outros confrontos, o Corinthians decidiu, em confronto mata-mata, decidiu em casa. Agora é diferente, primeiro jogo fora e vai decidir na Libertadores, vai decidir na La Bombonera. Muda o cenário da partida, né, Renato? Muda totalmente, porque você tem que fazer valer a força daqui, né? E o Corinthians tem sido muito forte dentro da Arena Corinthians, com o Vitor Pereira. O time realmente joga dentro do campo do adversário, consegue pressionar. Quando o próprio Boca aqui fez um dos melhores jogos com o Vitor Pereira no comando, ficar muito esperto com os contra-ataques do Boca. O Boca tem Sebastião Vidia na frente, Sebadios, o menino camisa 7, tem jogado pela ponta direita, muita velocidade. Então vai ser um Corinthians jogando no campo do Boca, mas muito ligado nas costas da defesa, porque esses jogadores causam estrago. Então, provável Corinthians para enfrentar o Boca, com o Cássio no gol, Fagner, Robert Renan, garoto das categorias de base, Raul Gustavo, também da base, e o Piton, garotada vem chegando. No meio-campo, Duqueiroz ou Xavier, Rony e aí o Juliano. No ataque, o Mantuan, o Roger Guedes e o William. Esse é um provável Corinthians aí, com todas essas dúvidas e as baixas para enfrentar o Boca nesta noite de terça-feira de Libertadores. Vocês viram ali as informações e a gente tem uma tela para trazer um pouco mais desse Corinthians e Boca. Tem tudo para ser um jogo sensacional. E olha só o que a gente tem na nossa tela. Duqueiroz tem que jogar mesmo no sacrifício. Desde a estreia do Vitor Pereira, o Duqueiroz é o jogador que mais participou em jogos do Corinthians. 27 partidas, 1.317 ações com a bola, 3 assistências, é um dos líderes, está em terceiro lugar nesse quesito. 837 passes recebidos, é o líder em desarmes e é o líder em bolas recuperadas. Marcou, olha só que interessante, marcou o primeiro gol no profissional no empate com o Boca Juniors fora de casa naquele jogo da fase de grupos, na Bombonera. Então é um problema, porque o Paulinho só deve jogar no ano que vem, o Maicon tá fora, o Cantilho, por causa daquela expulsão contra o Boca Juniors, ele ganhou, ele foi punido com 2 jogos de suspensão. Se o Duqueiroz realmente não puder jogar, aí é um problema que acho que mexe demais com a estrutura desse meio-campo, né, o Breiler? Abel, até aproveitando o seu gancho do Cantilho, para mim, não foi uma expulsão a ponto de render 2 jogos de suspensão. É uma confusão, ele reage a uma provocação, mas não tem uma agressão desproporcional. Ainda mais na Libertadores, né, Breiler? Pois é, entendendo que é Libertadores. Para mim foi exagerada a punição,
mas evidentemente há um prejuízo para o Corinthians que agora precisa lidar com isso, com um desfalque importante do Cantillo e com um possível desfalque do Duqueiroz. Se perde o Duqueiroz hoje, o impacto no meio-campo do Corinthians vai ser muito sentido. Sim. Porque o Rony vai ter de jogar, o Rony é um jogador que ainda está buscando confiança, a torcida de vez em quando ainda pega no pé, não durante os jogos, mas questiona as atuações do Rony. Então, como joga o Corinthians sem o seu pilar hoje? Porque o pilar do meio-campo é o Duqueiroz pela força física, pela capacidade de exercer uma função que não há reposição no Corinthians, desse volante que vai e volta, que tem capacidade de chegada. Ele ajuda defensiva e ofensivamente, né? Exato, e o Duqueiroz... Com e sem a bola, importante. O Duqueiroz prova que a estratégia do Vitor Pereira é acertada, porque o Corinthians perde, ou pelo menos o Duqueiroz é vítima de ter sido o jogador mais utilizado, porque não há o preço chegou. Exato, uma hora essa conta chega. Mesmo um jogador jovem, com um vigor físico como ele, uma hora sente a maratona de jogos. E o Vitor Pereira tem adotado essa estratégia de poupar, de fazer um rodízio, até às vezes questionada, mas isso é necessário para evitar que isso aconteça numa reta final. Mas o Du foi o jogador que mais atuou com o Vitor Pereira. Eu acho que muito em função também da idade, né, dele, da força física e também de como ele encaixou nesse time, né? Então, já que tinha necessidade de mudar outras peças por questões de desgaste, ele foi sendo mantido. Então, ele é o jogador que mais atuou com o Vitor Pereira, só como você falou, a conta chegou e aí pergunta, vale ir para o sacrifício? A gente não tem ideia do quão sacrifício seria, né? A gente não tem acesso ao nível, à gravidade da lesão, do quanto custaria ter o Duqueiroz. Só que com o elenco que o Corinthians tem, que já tem esses problemas, essa necessidade rotineira de rodízio, não é uma fase que vários se machucaram, coincidiu, suspensão. Não, é uma rotina que o Corinthians vive, é a realidade do Corinthians essa questão do rodízio. Então, até que ponto vale sacrificar o jogador? Isso também pesa na hora de você dizer vai ou não vai para o sacrifício. Piton no meio não seria uma ideia tão Ele radical. que marcou o gol na Argentina, né? Sim. Vê a importância do jogador. Sim. Ele marca o gol na Argentina. O Duqueiroz é hoje, em afirmação, o jogador mais afirmado, o grande jogador afirmado desse time do Vitor Pereira, né? Com certeza. Jogador mais afirmado, até mesmo alguns jogadores que vieram contratados, eles vão variando em atuações, não conseguem confirmar tudo aquilo que se esperava de alguns deles, mas eu vejo assim, tecnicamente, melhor jogador do Corinthians, o William, com certeza, o grande jogador do Corinthians é ele, mas o mais afirmado, o jogador do momento é o Duqueiroz. Se tiver que ir para o sacrifício, como a Ivana falou, a gente não sabe que nível de sacrifício é esse. Se for um sacrifício que ele corre risco de ficar depois semanas fora, não vale a pena. Agora, se é um sacrifício que dá para colocar em campo e correr o risco dele ficar 1 ou 2 partidas fora, não sei se tem como medir isso, aí ele tem que ir pro jogo, porque é importantíssimo. É muito difícil tu jogar 4 partidas contra o Boca, empatou uma fora de casa, ganhou uma em casa, depois foi mal na Libertadores e não ter pelo menos um outro resultado ruim contra o Boca. É muito difícil isso, e dentro de casa tem que fazer valer com a força máxima que puder a equipe do Corinthians, que já tem problemas no meio de campo. E eu vejo muito importante assim a defesa estar consistente, o Cássio com a sua experiência, passar muita tranquilidade para esse time, porque será um jogo certamente de muita pressão. A defesa jovem também, né? Porque não tem o Gil, tem o Raul Gustavo e não vai ter provavelmente o João Vitor. E aí entraria o Robert Renan. O Robert Renan. É bom zagueiro. Bom zagueiro. Tem mostrado qualidades, mas eu iria de Bruno Mendes. Eu apostaria num zagueiro mais experiente, por mais que tenha retornado agora. Bruno Mendes é um jogador... Mesmo sem o entrosamento, porque é um cara mas que... ele estava jogando, né? Não, estava jogando no Internacional. Sim. Pesa, de fato, você não ter um entrosamento ideal, mas já seria uma dupla reserva. Então, para mim, o Bruno Mendes é uma opção para dar um pouco mais de segurança para um setor que provavelmente vai estar desfalcado. E não só o setor de zaga, mas o setor defensivo do Corinthians como um todo. Os 2 reservas do Duqueiroz hoje não são confiáveis para um jogo grande como esse. O Rony é um jogador que, para mim, ainda precisa evoluir, precisa ter um pouco mais de maturação, tomar decisões melhores. E o Xavier, por muito tempo, ficou escanteado na temporada. O Vitor Pereira, observando a necessidade de ter mais gente no elenco, agora, recentemente. dá mais minutos, mas ainda assim, para mim, não é suficiente para um jogo desse tamanho contra o Boca. Imagina, 2 zagueiros e os 2 volantes, né?
sem o Maicon, que foi fundamental no jogo na Arena, 2 gols, e sem o Duqueiroz, que marcou também lá contra o Boca. Então, sem os 2 volantes, que são os jogadores que mais encaixaram mesmo nesse esquema do Vitor Pereira, sem uma dupla de zaga, né, com muita experiência e entrosamento. Então, talvez essa possibilidade do Piton, como você falava, não seja tão ruim, porque é um jogador que vem atuando com os demais atletas, mesmo que seja numa posição diferente, você colocaria o Fábio Santos, que é o jogador de origem também ali. Agora a gente viu na primeira fase, pelo menos na minha opinião... O Piton faz muito bem por dentro. Sim. Diga, Caco. Só para complementar, o Piton faz muito bem por dentro com o próprio William pela esquerda, eles fazem uma boa triangulação ali, eu não sei se o Corinthians perderia isso, que é importante quando ele por dentro e por fora, né, nessa troca de passes com o William é muito importante, você poderia ser no meio um jogador importante. Agora, o Bruno Mendes é uma boa indicação para a zaga, o problema que eu acredito que seja a bola aérea com o Bruno Mendes, porque no Internacional, quando ele estava aqui, muito bem, não que ele fosse um problema de tempo de bola, ele cabeceia bem, mas a questão da altura, enfim, pode ser que o Corinthians tenha problemas na bola aérea, até pelo desentrosamento também com a entrada do Bruno Mendes, que vive uma boa fase no Internacional, vivia, né? Chegou a primeira bolsa de jogadores de futebol do mundo. Conheça a K10 Investimentos. Aqui o seu dinheiro valoriza como jogador de futebol. E você pode negociar, comprando, vendendo ou trocando com os outros investidores. Não importa se seu perfil é conservador como uma boa defesa, moderado como um meio-campo inteligente ou agressivo como um ataque matador. Acesse já k10i.com.br e saiba mais. K10 Investimentos. As emoções da Bolsa de Valores com as regras claras do futebol.